Olá, boa noite a todos que estão nos assistindo. Esse é o primeiro evento da iniciativa do Grupo Oncoclínicas do Outubro Rosa. O Outubro Rosa é o mês da conscientização sobre a prevenção e o tratamento do câncer de mama. E essas lives agora da quinta-feira, elas fazem parte do projeto do OC Sobreviver, que é um projeto que ele é focado num conceito que está crescendo muito lá fora, que é o conceito de survivorship. O que é o conceito de survivorship? É dar uma atenção integral ao paciente, não só nos aspectos que tem relação com o tratamento em si, mas num aspecto mais holístico, tentando abranger o máximo de áreas da vida possível daquele paciente que possam ser afetadas tanto pelo diagnóstico do câncer como pelo seu tratamento. Nós vamos hoje aqui falar sobre vida sexual e gravidez após o câncer de mama. Eu estou aqui com uma mesa aqui muito imponente aqui de colegas de várias partes aqui do Brasil. E eu gostaria primeiro só de fazer uma roda rápida de apresentação aqui. Primeiro, doutora Márcia Mendonça, dá um alô para o pessoal, doutora Márcia, por favor. Boa noite, é um prazer estar aqui para discutir temas tão relevantes e abrindo Outubro Rosa. Doutor Jorge Caldas, diretamente de Sergipe. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite e a celebração do Outubro Rosa com todos os cuidados e tudo que possa ser feito para a qualidade de vida dessas pacientes é importante que seja discutido numa live tão importante e com pessoas tão distintas como estão aqui. Doutora Virgínia, me desculpa, doutora Virgínia, esqueci onde você está. Vitória. Vitória, isso mesmo. Doutora Virgínia, por favor. Eu sou a doutora Virgínia, sou oncologista clínica aqui de Vitória, do SECOM, do Grupo Oncoclínicas, e mais do que nunca, eu acho que a gente tem que falar mesmo sobre isso. Cada dia que passa, os pacientes vêm tendo câncer de mama mais cedo e a gente tem que se preocupar com a vida, né, do paciente, não só do tratamento, mas o pós-tratamento. Eu acho que é isso que a gente vai falar um pouco hoje. Estou bem animada. E doutora Camila Galizzi, que está aqui com a gente também. Doutora Camila. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, eu também agradeço o convite. É um privilégio, é um prazer estar aqui com vocês. E eu acho que é sempre muito bem-vindo a discussão de informação, né? Eu acho que informação, trazer informação, discutir informação é algo muito relevante para os nossos pacientes e acho que vai ser muito bom também. Estou animada. E finalmente eu não me apresentei, né? Meu nome é Rafael Brandt, sou oncologista clínico aqui do Grupo Oncoclínicas em Belo Horizonte, na Oncocentro, na Oncobio, no Hospital Biocor. Eu, doutora Camila e doutora Márcia falamos aqui de Belo Horizonte, doutor Jorge de Sergipe, doutora Virgínia de Vitória. Pessoal, isso aqui não está com o sentido de ser uma palestra, tá? Nós estamos aqui com os profissionais para ter realmente um bate-papo, para tirar as dúvidas de vocês que estão assistindo. Então, sintam-se à vontade, enviar perguntas aqui para a gente. À medida que as perguntas forem chegando, a gente vai tentando responder aqui para vocês. Para começar aqui nossa discussão, eu gostaria que o doutor Jorge falasse um pouquinho para a gente como que funciona o processo normal de fertilidade da mulher. Nós vamos falar muito de como esse processo pode ser afetado com os diversos tratamentos do câncer, mas só uma breve exposição de como que isso funciona normalmente, doutor Jorge. Vamos lá, Rafael. Se a gente for voltar um pouquinho no ciclo fisiológico da mulher e as suas características, 2 fases do ciclo menstrual, 2 tipos de hormônios diferentes em cada fase e a ambiência, principalmente, de produção de óvulos por ovários de mulheres que estão em sua vida reprodutiva, para que, em contato com o espermatozoide, possam virar um embrião e adequadamente implantado no útero. De uma forma geral, né? Quando a gente raciocina em cima de mulheres que têm câncer de mama ou que têm um diagnóstico de câncer de mama,
e aí a gente pode discutir um pouquinho isso depois, a primeira coisa que vem no impacto será que esses ovários, após o tratamento, eles têm a mesma capacidade reprodutiva e o que é que deve ser feito antes de, eventualmente, eles perderem essa capacidade reprodutiva, para que possa dar uma segurança e para que possa dar uma qualidade de vida em termos de maternidade para o pensamento pós, ou seja, o pós-tratamento, o pós-doença, na qualidade de vida que essas mulheres elas têm, cada vez pelo seu diagnóstico precoce e cada vez pela incrementação tecnológica dos tratamentos que estão sendo feitos. Eu acho que é nesse ponto que a infertilidade, que a reprodução assistida, nós fazemos a reprodução assistida, que a reprodução assistida ela pode ajudar em muito esses casais e principalmente essas mulheres. Doutora Camila, obrigado, doutora. Doutora Camila, e como que a gente, como assim, em linhas gerais, como que o tratamento do câncer de mama pode afetar essa habilidade da mulher de ter filhos depois do tratamento, assim, em linhas gerais, como que isso acontece? Na verdade, por que é importante a gente conversar sobre isso? Isso é um aspecto que o oncologista, não só o oncologista clínico, como o radioterapeuta, o cirurgião, ele sempre tem que abordar essa mulher que tem ainda um desejo, né, de prole, que ainda não tem uma prole constituída. Isso tem que ser sempre dito nas consultas iniciais, porque a gente sabe que os tratamentos eles podem impactar nessa questão de fertilidade, tanto a parte medicamentosa, que aí fica a nosso cargo, né? A quimioterapia, o tratamento hormonal, ou às vezes até a própria cirurgia e a radioterapia. A gente pode ter um efeito sobre o eixo hormonal, tá? Então, algum impacto no eixo hormonal dessas mulheres, que num segundo momento isso pode impactar na questão da fertilidade, ou às vezes um dano até local mesmo desses óvulos, do ovário, e isso lá na frente trazer um dano que pode ser reversível ou não reversível. Isso que é o papel mesmo dessa discussão muito antecipada, para a gente tentar minimizar esses riscos, entender o perfil de cada mulher. Isso também tem muito a ver com a questão do perfil de doença, do que é o planejamento terapêutico para essa mulher. Então, assim, é importante que o médico e a equipe como um todo que assiste essa mulher, a gente está falando aqui em caso de câncer de mama, né? Mas a gente sempre tem que trazer esse cenário para outros tumores também. E também a respeito da questão do homem, isso é importante também, a gente não esquecer que o homem tem a questão também da reprodução, e isso tem que ser dito, mas aqui a gente vai focar um pouco na questão mesmo da mulher, mas entender o perfil de doença, o contexto da doença, o estadiamento dessa doença e o que o tratamento poderia trazer de impacto para a gente poder organizar no sentido de minimizar esses riscos. Tá mudo. Rafael. Opa, desculpa. Voltando aqui. Para a gente cobrir, doutora Márcia, rapidamente, basicamente, todos os tópicos aqui, depois a gente aprofunda mais na discussão. Eu queria que você falasse um pouquinho da sexualidade feminina, do libido. A gente sabe que existem peculiaridades, a sexualidade e o libido da mulher não funcionam da mesma maneira que do homem. Então, dá um panorama para a gente aí desse assunto, que é muito importante e que é um tabu, né, dentro do consultório médico ainda, tanto para os médicos abordarem quanto para as pacientes abordarem. Então, dá um panorama para a gente, por favor. Com certeza. Se a gente pensa que no consultório de ginecologia geral, esse assunto, às vezes, ele é ignorado, tanto às vezes pelo médico quanto pelo paciente, no contexto da oncologia, isso fica pior ainda, porque fica parecendo que não é uma preocupação relevante. Também não é segredo para ninguém que a libido feminina ela é bastante complexa, né? Que a cara feia de quinta-feira de manhã reflete no sábado à noite e quiçá durante a semana inteira, né? Então a gente tem que levar isso em consideração. Então tem fatores que vão desde as questões psicológicas da paciente que está enfrentando
o câncer. O de mama ele é muito emblemático, porque é uma expressão, né, de feminilidade da mama, de questões físicas que vão vir tanto da questão cirúrgica quanto da questão dos tratamentos, e de tratamentos que vão levar à falência dos ovários, a sintomas de menopausa, a secura vaginal, e que às vezes colocam a mulher se sentindo menos mulher, menos feminina. Então a libido vai lá embaixo, tem questões físicas, mas que esse é um assunto extremamente relevante, que tem a ver com a qualidade de vida, que não pode ser esquecido, que deve ser abordado, e que existem situações que a gente pode ajudar, tanto do ponto de vista psíquico quanto do ponto de vista físico, de melhorar a saúde, né, sexual, mas também a saúde global. Lembrar que essas mulheres às vezes perdem os ovários muito jovens, e perder os ovários antes dos 45 anos tem consequências sérias para a saúde futura. E que nesse contexto de oncologia, pensar em saúde reprodutiva é pensar também em esperança, né? Quem está planejando o futuro reprodutivo, quem está pensando em atividade sexual, está pensando na qualidade de vida, está pensando em voltar a vida ao normal. Então, vocês avançaram demais o tratamento oncológico, é fantástico, extraordinário os avanços, mas a gente tem que pensar no todo, e pensar com esperança, e pensar que tem muita coisa bacana que pode ser feita e que pode ajudar essas mulheres. E é para isso que nós estamos aqui. Ótimo. Doutora Virgínia, eu já vou inaugurar as perguntas da audiência com você. A Aline Maia está perguntando aqui como é o processo de preservação da fertilidade para pacientes jovens com menos de 30 anos. Eu gostaria que você focasse na parte mais nossa dos oncologistas, como é que a gente faz isso durante o tratamento, e depois eu passo para o doutor Jorge para ele responder quais são os diversos procedimentos que a gente pode lançar a mão para fazer uma preservação de fertilidade. Tá certo. Essa pergunta é muito relevante. A Camila já falou um pouco sobre isso, como é importante a gente permitir com que o paciente participe dessa decisão. Afinal de contas, ter um diagnóstico de câncer é algo que causa muita ansiedade. O paciente quer começar o tratamento, às vezes, para ontem, mas isso tem que ser levado em consideração, porque, infelizmente, o tratamento pode trazer consequências irreversíveis da fertilidade. Então, muito embora a gente queira cuidar com agilidade da doença oncológica, a gente tem um paciente que tem chances de cura, muitas vezes, e que no futuro isso pode ser impactado. Então, toda vez que a gente tem um paciente jovem, né, que ou não tem prole constituída, ou mesmo que tenha, mas ainda tem desejo de ter mais filhos, a gente sempre leva em consideração, mesmo com diagnóstico, mesmo com indicação de tratamento, a gente sempre leva em consideração o desejo de preservação de óvulo. E mesmo em tumores assim, tumores hormonais, né, tumores que são receptores de hormônio positivo, mesmo nesses casos, não é proibitivo, especialmente se for doença inicial, não é proibitivo fazer a preservação de óvulo. E aí a técnica com que isso acontece, eu acho que o doutor George vai fazer isso com um pouco mais de assiduidade do que eu. Mas, Virgínia, antes de eu passar para o doutor Jorge aqui, só explica para a gente que a gente sabe que a quimioterapia pode afetar a função dos ovários e tudo. Como que a gente faz para a gente talvez conseguir evitar que isso aconteça, principalmente numa mulher mais jovem? O que existe, que é um pouco controverso, mas o que existe é a proteção ovariana com o Zoladex, mas isso é algo que não é, assim, 100% bem definido, mas é algo que a gente usa, assim, na prática clínica. A gente tem embasamento científico, não só para câncer de mama, às vezes um sarcoma, um outro tipo de câncer de uma paciente, porque às vezes, né, a gente tem sarcoma com paciente de 16 anos, de 18 anos, e aí a gente tem essa injeção, que é uma injeção que pode ser feita mensal ou trimestral, que ela faz o ovário dormir, entre aspas, né? Ela faz o ovário ficar descansando. E aí, como o ovário vai ficar meio apagado durante o período do tratamento, teoricamente, a quimioterapia não influenciaria, não atingiria esse órgão, né? E aí a gente estaria preservando a
fertilidade nessa paciente. Mas, mais uma vez, isso é algo que tem que ser conversado, né? Discutido tem que ser explicado, caso a caso, né? Discutido caso a caso, porque há controvérsias de que talvez isso impacte no efeito da quimioterapia, especialmente em tumores hormonais, diferente de triplo negativo, né? Mas, que são os tumores não hormonais. Mas realmente algo que a gente usa na prática clínica e que é importante, com certeza. Doutor Jorge, por favor, explique para a gente como é que funcionam, como é que são os diversos procedimentos que a gente tem de coleta de óvulos, embriões, fertilização in vitro, quais as opções que a gente tem que são viáveis para uma paciente que possa ser afetada num tratamento de câncer de mama? Vamos lá. Os métodos eletivos para a preservação da fertilidade existem, principalmente a criopreservação de óvulos e embriões. E isso vai depender do estado marital da paciente, ou seja, se ela é casada ou se ela não é casada, se ela tem intenção já de, com aquele seu parceiro, deixar congelados os embriões, porque ela tem uma intenção de ter filhos, mas ela tem o livre-arbítrio, enquanto mulher, de poder preservar os seus próprios gametas, ou seja, os seus óvulos. Ou naquelas mulheres que ainda não têm um parceiro ou que não sabem ainda se querem ainda engravidar ou não. Então, o padrão ouro na preservação da fertilidade é a criopreservação de óvulos e embriões. Então, esse é o primeiro fato. E aí eu vou me permitir, independente de perguntas, Rafael, porque isso é o que a gente lidou com o tempo todo aqui. Primeiro, é a beleza de poder estar discutindo isso com o oncologista, porque a paciente ela começa com o oncologista. E a gente sofria muito, e alguns ginecologistas, principalmente aqueles que fazem a reprodução assistida, ainda sofrem um pouco com duas grandes dúvidas. Mas não somente para o onco, mas para a paciente. A primeira é se isso vai atrasar o tratamento dela. Porque imagine como é difícil falar sobre vida no momento crucial de um diagnóstico tão importante como é o diagnóstico do câncer. Então, ela esquece de tudo, ela quer resolver o problema dela. E, às vezes, o oncologista também, né, que quer resolver. É a função do oncologista. Então, essa multidisciplinaridade, ela ajudou muito. E a tecnologia reprodutiva também ajudou muito para dizer, primeiro, o seguinte: não há, hoje em dia, praticamente atraso de iniciar uma quimioterapia porque ela vai fazer uma preservação. E isso tem dois grandes motivos. A criopreservação, aí respondendo a sua primeira pergunta, Rafael, baseia-se em quê? Estimular o ovário dessa mulher para que ela possa produzir vários óvulos, para que esses óvulos possam ser fecundados, eles criopreservados, congelados, ou injetados no espermatozoide do seu parceiro, transformados em embrião e criopreservado esses embriões. Mas para isso é preciso que essa mulher ela leve uma série de injeções ou de hormônios para poder estimular o seu ovário para produzir esses óvulos. E aí vem a primeira dúvida. Será que esses hormônios impactariam no prognóstico ou na recidiva dessa doença no futuro? Esse era principalmente uma grande angústia. Hoje a gente sabe que a maioria dos estudos, que não existe aumento nem de recorrência de doença num prazo de 10 anos, nem a mudança de prognóstico desse paciente por causa do período de estímulo hormonal, independente do tumor que nós estejamos falando aqui, positivo ou negativo, hormonal ou não. E aí vem a segunda fase, porque melhorou-se a tecnologia para se estimular os óvulos dessa mulher. E as medicações hoje que são utilizadas, e principalmente a introdução dos inibidores de aromatase, que para vocês, isso é a rotina de vocês, eles baixam muito a taxa, os níveis de estradiol, que é o que preocupa o médico oncologista num eventual tumor, receptor positivo, a níveis quase fisiológicos durante um intervalo de tempo muito curto. Então, primeiro de tudo, é deixar bem claro para todos que estão nos ouvindo que é seguro, ponto. Segundo, e nós, novamente, independente do tipo de tumor, independente do estágio onde eles estejam, claro, vai depender da condição clínica que essa mulher foi diagnosticada, né, com a sua patologia. E segundo, seria quanto tempo eu vou levar para fazer isso, porque eu quero começar minha químio amanhã. E não tem espaço para preservar a fertilidade. A fertilidade eu resolvo depois. Então, e assim funcionava antigamente, porque esses ciclos eles precisavam ser começados
na primeira fase do ciclo menstrual. Então, essas medicações elas eram feitas para serem aplicadas na primeira fase do ciclo menstrual. Ou seja, se uma mulher chegasse no consultório com um diagnóstico e ela tivesse no 10º dia do ciclo, ela teria que esperar a sua próxima menstruação para iniciar um ciclo de estímulo ovariano, demorar mais 15 dias nesse estímulo ovariano, aí já tem 40 dias. O oncologista ia dizer, não tenho tempo, eu preciso fazer uma quimionel e eu preciso começar daqui a 15 dias. O que aconteceu? Isso mudou. Hoje nós podemos iniciar o tratamento de estímulo ovariano independente do dia do ciclo que ela se encontra. Então eu falo sempre para os oncologistas que trabalham aqui conosco, é o seguinte, decidiu fazer, explicou, manda logo para o consultório, porque em um dia nós começamos o estímulo hormonal. E com 15 dias ela está pronta para fazer a quimioterapia dela, ou a radioterapia, ou seja qual for o tratamento. Se nós formos fazer uma estatística, aí agora vamos para o racional, entre o diagnóstico do câncer, né, e o oncologista encontrar a paciente e dizer, olha, nós temos aqui um diagnóstico, solicitar os exames de estadiamento, receber os exames de estadiamento, solicitar as autorizações de convênio para os convênios para a quimioterapia e agendar efetivamente a quimioterapia, você tem uma média histórica de 38 dias. Essa é a média. Em alguns lugares mais rápido, em alguns lugares mais longos. Então, assim, o que eu digo sempre, hoje existe a opção, não existe a desculpa. Ou seja, a desculpa era, nós não temos tempo, é perigoso, pode mudar, pense primeiro na sua doença. Hoje a senhora precisa decidir, você precisa decidir, e em decidindo, nós temos tempo e segurança para poder fazer. Eu acho que isso foi que deu a mudança nos tratamentos de preservação da fertilidade, principalmente fazendo esse relacionamento com o oncologista, né? Então, para isso que a gente está aqui. Eu tenho uma pergunta aqui da Marilene Rocha e da Ana Paula Andrade. Gente, eu vou chegar nas perguntas suas, mas é porque a Gabriela Vitória ela fez uma pergunta que é muito ligada nisso que você falou, Jorge, que é por quanto tempo é possível a gente armazenar os óvulos, criopreservar os óvulos? Vamos lá, hoje não existe prazo, tá? Então, a gente tem óvulos congelados já há mais de 20 anos. Então, a grande questão dos óvulos e dos embriões, então, resumindo a pergunta de forma objetiva, né? Então, você não tem prazo. Hoje você pode deixar durante o prazo que for necessário para que a sua vida reprodutiva te permita utilizar os seus próprios óvulos. Então, hoje isso já é o suficiente, né? É claro que óvulos e embriões, quando são criopreservados, eles têm diferentes taxas de resistência no descongelamento. Então, você perde um pouco mais de óvulo quando você congela óvulo, você perde menos embrião quando você congela embrião. Mas os resultados de tratamento com um ou com o outro mudaram muito ao longo do tempo, com taxas extremamente aceitáveis dos dois lados. Então, esse prazo hoje para a gente é um prazo que vai ficar a cargo da paciente, né? E também, se me permitir já entrar um pouquinho, a outra grande diferença é que, independente desse prazo, se lá na frente a paciente ela não quisesse utilizar desses seus óvulos, ela simplesmente manda um comunicado para a clínica e manda descongelar, né? O embrião tem toda a questão ética, moral, religiosa, pessoal, de você querer ou não, né, descartar esses embriões no caso de não utilização, que já é permitido pelo Conselho Federal de Medicina, mas que aí envolve uma série de outras questões pessoais e religiosas. Certo. Eu tenho uma pergunta aqui da Marilene Rocha. Existe algum tipo de programa específico de acompanhamento para pacientes jovens? Isso também existe no SUS? Marilene, existe. Eu estou lançando um projeto pioneiro no Brasil de acompanhamento das pacientes jovens com câncer de mama. É um projeto em parceria com a Escola de Medicina de Harvard, que chama Young and Strong. Nós estamos lançando esse projeto agora no Outubro Rosa. Eu não tenho nenhuma notícia de nenhum programa parecido com esse no Brasil, tanto no SUS quanto em outras unidades privadas. Mas existe sim. Nós estamos trazendo para cá e espero que isso
se torne rotina, não só no nosso serviço, mas no tratamento de toda paciente com câncer de mama. A Ana Paula Andrade me pergunta aqui, e essa pergunta eu vou dividir para a doutora Camila e para a doutora Márcia. Uma mulher com história familiar alto de câncer pode desenvolver câncer durante a gestação? Aí essa parte da pergunta eu deixo para a doutora Camila, e a segunda parte é o que deve ser feito para um diagnóstico precoce e quais podem ser os sinais, e aí eu deixo a parte do pré-natal com a doutora Márcia. Doutora Camila, por favor. Tá mudo. O importante dessa pergunta, Ana, é a respeito de entender o que seria de fato esse fator de risco alto, né? Isso é muito relevante. E aí o papel do oncogeneticista para tentar entender qual que é o histórico mesmo do câncer de mama ou de outros tipos de câncer nessa família, né? Nessas mulheres, e entender então se a gente realmente estaria falando de alguma alteração de linhagem hereditária, né? Isso pode acontecer. A gente fala muito dessa questão genética, os pacientes têm muita preocupação com isso. É importante a gente ressaltar que a maior parte dos tumores de mama, eles são doenças esporádicas que não estão relacionadas a um fator hereditário, mas sim, tem uma parcela dessas mulheres que vão ter uma doença secundária, sim, a um gene mutado que tem uma relação com a linhagem familiar, né? Então, eu acho que o ponto inicial dessa pergunta é entender que o médico entender, de fato, qual é o risco, e eu acho que o papel do oncogeneticista é muito relevante. Eu acho que a gente sempre tem que trazer o oncogeneticista para poder fazer detecção desses possíveis genes mutados e um aconselhamento familiar. Então, diante de uma mulher que tenha um histórico familiar ou uma mutação já conhecida relacionada ao câncer de mama, ou às vezes até o câncer de ovário, né? Por exemplo, o RCA, que se fala muito, que a gente sabe que tem uma relação com um fator de risco para câncer de mama e para câncer de ovário, essas mulheres sim têm que ser acompanhadas de uma forma individualizada, né? Porque hoje a gente tem um rastreio populacional que serve para uma população de um risco habitual, né? De uma mulher que está sem sintomas e ela vai passar por avaliações seriadas com mamografia ou ultrassom, a depender do seu momento aí de vida, e a gente tem um acompanhamento diferenciado para essas mulheres que têm esse histórico familiar de alguns quadros mutacionais, né? Então, a questão do câncer de mama relacionada à gestação é um momento, sim, que a mulher pode estar exposta ao desenvolvimento da doença, e isso vai ter que ser feito de uma forma, essa avaliação vai ter que ser feita de uma forma individualizada, muito depender também do conhecimento desse risco, vamos dizer assim. Doutora Márcia? Doutora Márcia, a paciente chegou no seu consultório, o que você preocupa quando você está suspeitando de um câncer de mama? Como que você orienta ela? A paciente chegou para o pré-natal. Mas se ela chegou para o pré-natal e se ela já está grávida, assim, tem estudos mostrando que pode haver uma piora durante a gestação por causa de questões hormonais. O que a gente tem que levar em consideração assim se já não existia alguma doença e que essa paciente já tinha algum fator de risco específico e que o pré-natal foi o momento que houve a oportunidade diagnóstica. Porque se a gente lembrar, assim, câncer de mama é mais comum nas mulheres mais velhas, né, do ponto de vista epidemiológico. O que vem acontecendo é que as mulheres estão adiando a maternidade por mais tempo. Então, tem muitas mulheres que estão começando a pensar em engravidar a partir dos seus 35 anos, quando a gente já está começando a perder reserva. Então, eu vou aumentando a chance de ter doenças. Tá? A outra coisa é o perfil daquela paciente. Aí, se a gente for pensar os fatores de risco para câncer de mama, aí se a gente começa a pensar em obesidade, e aí começa a pensar nos disruptores endócrinos e tudo isso que a gente está exposto, você já começa a ter, né, sedentarismo. Então, eu acho que tem um conjunto de coisas. O que eu acho que nós temos que ter sempre é o pensamento
oncológico no sentido de que, na minha anamnese, na minha avaliação habitual, eu tenho que ter determinadas perguntas relativas à história que vão acender uma luzinha de preocupação para a questão do câncer. A questão é que, felizmente, na maioria das gestações, a gente não encontra uma concomitância. Isso é mais raro de acontecer. Não quer dizer que eu não vou estar alerta e que eu não vou examinar essa paciente, não vou buscar elementos da história e, eventualmente, se ela tem preocupação, então agora vem o Outubro Rosa, então surge uma preocupação, as mulheres já começam a ficar mais antenadas, qualquer dorzinha fica extremamente preocupada. Então, assim, eu oriento, educo sobre sinais de alerta, sobre o que preocupar e aproveito para pensar naquela família se tem alguma coisa que eu preciso pensar a mais, mas na maioria das vezes eu vou tranquilizar porque não é um evento comum durante a gravidez. E quais exames que a gente pode realizar durante a gravidez para fazer um possível diagnóstico de câncer de mama? Acho que os pacientes estão mais preocupados aqui com questão sobre radiação e tudo mais. Como que a gente pode fazer esse diagnóstico com uma paciente grávida? Bom, primeira coisa que eu vou examiná-la, né? E ver se tem alguma alteração. Primeiro exame de imagem para mama jovem, em geral, é ultrassonografia. E a partir daí eu vou identificar, quer dizer, apareceu um nódulo ali, eu vou precisar de fazer uma punção, aí vai depender de uma série de fatores, né? Mas eu primeiro vou examinar e vou avaliar e vou fazer o exame menos invasivo, eventualmente. Porque se ela surgiu alguma coisa, provavelmente ela palpou alguma coisa que está ali incomodando, surgiu uma secreção anormal, então eu vou fazer essa avaliação inicial. E aí, a partir daí, eu vou pensar em outras avaliações. Rafael, Oi. Falando um pouquinho sobre o que a doutora Márcia e a doutora Camila disseram, o que acontece na paciente que está grávida é que a gravidez por si só, ela pode, assim, ludicamente falando, ela pode talvez atrasar um pouco o diagnóstico, porque a paciente está grávida, ela não está esperando ter um câncer de mama, geralmente é uma paciente mais jovem, mesmo que tenha ao redor dos 35 anos, é uma paciente que é jovem, né? As mamas naturalmente vão passar por alterações, né? Exatamente. Então, esse é um fator até de confundimento. Então, às vezes, a paciente acaba chegando para a gente grávida com um tumor um pouquinho mais avançado, com uma axila já positiva, porque ela demora a dar o diagnóstico. E um outro detalhe que, baseado em estudos, geralmente os tumores, embora esteja tendo um turbilhão de hormônios dentro do corpo da paciente que está grávida, o tumor mais frequente na paciente grávida é o tumor receptor de hormônio negativo, que é uma peculiaridade isso também, e que geralmente esses tumores receptores de hormônio negativo, eles têm um crescimento um pouco mais rápido, é um tumor um pouco mais complexo, né? Então, eu acho que isso também influencia para o fato da paciente acabar descobrindo o tumor da mama um pouquinho mais crescido, vamos falar assim, né? Mas não que a gravidez seja um fator assim que acelerou a progressão ou que piorou isso muito mais, porque existe esse pensamento, né? É que, na verdade, não está passando pela cabeça de ninguém o câncer de mama naquele momento. Então, você demora a fazer o diagnóstico. É só isso. Eu vou deixar a palavra de novo com a doutora Virgínia, que tem mais uma pergunta aqui, mas só para solidificar mesmo, existe o câncer de mama na gravidez, é possível, independentemente do histórico, a paciente pode desenvolver um câncer de mama durante a gravidez, existem técnicas seguras da gente fazer o diagnóstico dessas pacientes e existem modalidades terapêuticas, ou seja, existe tratamento que a gente pode fazer durante a gravidez. Então, isso tudo é discutido caso a caso, mas isso tudo pode acontecer o câncer, a gente tem como diagnosticar e a gente tem como tratar durante a gravidez. Doutora Virgínia, tem uma pergunta aqui da Daniela, é um pouquinho fora do tema, mas é relevante também porque a gente faz alguns tratamentos que vão afetar os ovários, mas ela pergunta aqui, nos câncer dos ovários, depois do tratamento, eu posso fazer terapia de reposição hormonal? Antes de responder essa pergunta, Rafael, eu só queria complementar sobre o que a gente estava falando. Câncer de mama na gestação,
Assim, não é, graças a Deus, não é algo frequente, mas ocorre. Recentemente eu tive 2 pacientes, uma do SUS, uma do particular, assim, quase ao mesmo tempo. Uma delas, eu tenho teste, ela é mutada, e a gente consegue fazer sim, isso é uma coisa muito importante que fique claro aqui, que a gente consegue fazer o tratamento com segurança, especialmente se a gestação tiver do 2º trimestre para frente. O 1º trimestre é um trimestre que ele, independente do câncer, ele é um trimestre mais delicado, né? O doutora Márcia e o doutor Jorge podem falar que tem um risco maior de aborto espontâneo, enfim, má formação e tudo mais. Então, o 1º trimestre ele é muito complexo, mas assim, do 2º trimestre em diante, a gente consegue sim fazer um tratamento com segurança. Nossos estudos são retrospectivos, a gente não tem muito estudo de câncer de mama na gestação, mas a gente tem exemplos e muitos exemplos de estudo retrospectivo de que tem como fazer o tratamento e o bebê nasce cabeludo, mesmo fazendo a transferina, que isso é uma coisa curiosa. Essa é uma dúvida importante, essa é uma dúvida frequente. O bebê nasce cheio de cabelo, claro que é um trabalho multidisciplinar, complexo, mas graças a Deus é possível, e é possível curar, sim, um paciente, porque o fato dele ter câncer de mama na gestação, isso não faz o prognóstico ser pior. O prognóstico fica pior, talvez, pelo que a gente conversou, dela descobrir um pouquinho mais depois, por N motivos que a gente já falou aqui. Ok, então agora eu vou voltar para a pergunta do ovário. Uma paciente com câncer de ovário quer saber se ela pode fazer reposição hormonal, não é isso? Isso, depois do tratamento, isso. Essa pergunta, ela tem 2 facetas, assim. Se é uma paciente que tem câncer de ovário e tem mutação, especialmente uma mutação que aumenta a chance de câncer de mama, aí a gente vai ter que sentar e conversar com muita cautela. Porque às vezes é um câncer de ovário que não tem mutação, que não tem nenhuma relação com um risco maior de câncer de mama. Nesse caso, eu fico muito confortável juntamente com a equipe multidisciplinar, com um ginecologista que faz reposição, para a gente tratar essa paciente, até porque tem que ter qualidade de vida, né? Disso que a gente está falando. Mas é uma paciente que teve um câncer de ovário e detectou uma mutação que é risco para outro câncer, para câncer de mama especialmente, aí esse caso a gente tem, eu não acho que seja, assim... Terminantemente proibido, né? Terminantemente proibido, mas é algo que tem que ser realmente conversado, explicado. A gente talvez tenha que já pensar na mastectomia bilateral profilática. Várias coisas têm que ser ditas e eu acho que o oncogeneticista, nesse caso, ele tem que estar junto com a gente o tempo todo, na verdade, mas nesse caso, especialmente, é um especialista que ajuda muito a tomada de decisão. Só complementando o que a Virgínia falou, que é o seguinte, a gente tem que pensar também assim, era câncer de ovário, tirou os ovários, qual que é a idade dessa mulher? Porque se ela tiver abaixo de 45 anos, ela vai ter comprometimento de saúde cardiovascular e saúde óssea. Se tem contraindicação para hormônio, aí isso precisa ser muito bem avaliado. Tem outras opções que vão contra-atacar os fogachos, que vão preservar a saúde óssea. Então, é possível melhorar a qualidade de vida dela. A outra coisa é que existe uma demonização da terapia hormonal por conta dos resultados do WHI lá de 2002, e que a gente tem que levar em consideração várias coisas. A primeira as mulheres eram muito mais velhas, a média de idade era 63 anos. A segunda coisa é que foi um tipo só de terapia hormonal que foi realizado. Então, eu não posso extrapolar esses resultados para as mulheres abaixo de 50 anos que estão com falência ovariana por conta ou de um tratamento quimioterápico ou por um tratamento cirúrgico. E eu vou comprometer muito, não só a qualidade de vida delas, mas a longevidade, se eu não tiver alguma maneira de melhorar a saúde óssea, saúde cardiovascular e de repor esse hormônio que pode ser feito de maneira segura, de várias formas. Bom, doutor Jorge, uma outra questão sobre a preservação da fertilidade, que às vezes também as pacientes chegam e perguntam para a gente como que é na prática mesmo o procedimento. Ela precisa ficar internada? Como que isso acontece? Dói?
Então, são dúvidas que chegam frequentes para a gente, assim, e gostaria que você falasse mais desse ponto de vista mais prático para a gente sobre esse assunto. Tá fechado o microfone, Jorge. Perdão. O tratamento baseia-se... São geralmente 10 a 12 dias de tratamento, né? Como nós falamos que ela pode começar em qualquer etapa do ciclo menstrual, assim, até para não perder o timing da quimioterapia. Então, ela começa a estimular a ovulação através de medicações que, basicamente, o FSH, recombinante, junto com um inibidor de aromatase, que é o letrozol. Então, ela vai tomar um comprimido e uma injeção subcutânea todos os dias, durante aproximadamente 10 dias. Essa é de uma forma geral. Durante esse período, ela vai ter que monitorar o crescimento do folículo dos seus ovários a partir da dose de medicação que o esterileuta prescreveu para ela. Então, de uma forma prática, como você disse, são 4 a 5 dias de medicação o primeiro ultrassom, avalia-se número de folículos, tamanho dos folículos, a partir daí, basicamente, é ultrassom dia sim, dia não, e mantendo-se o estímulo ovariano. Em média, vão ter 3 ultrassons, mais ou menos. Quando esses folículos atingem cerca de 18 milímetros de diâmetro, pelo menos 3 folículos com 18 milímetros de diâmetro, ela recebe uma nova medicação para que possa ser colhido os óvulos 34 a 36 horas depois. Então, a primeira fase é a fase de estímulo, 10 a 12 dias, injeçãozinha subcutânea, que a própria paciente aplica. Então, assim, já foi muito pior esse tipo de tratamento. Com a agulhinha de insulina, digo sempre, olha, agulhinha pequenininha de insulina, injeção subcutânea, não tem errado. Depois tem a fase de captação dos óvulos. Na captação dos óvulos, é feito em ambiente hospitalar. Essa captação ela dura aproximadamente 15 a 20 minutos, meia hora no máximo. É feito geralmente sobre sedação, então, mas é uma sedação geral endovenosa. Uma paciente ela só vai dormir 15, 20 minutinhos. E o procedimento é feito ultrassom transvaginal, então a via é transvaginal. E ela acorda 2 horas, 1 hora depois que ela acordou, 1 hora e meia, ela vai embora. Então, o procedimento ele é ambulatorial, em espécie de day hospital, e o desconforto que a paciente vai sentir é o desconforto abdominal pelo crescimento do ovário. Então, ela vai ter um pouquinho de distensão abdominal, ela vai ter um pouquinho de peso no baixo ventre, e, no geral, depois do procedimento de captação, ela tem um pouquinho mais de dor, mas ela vai estar sobre efeito de analgésicos e anti-inflamatórios que, eventualmente, ela possa utilizar. Então, hoje o desconforto é bem reduzido, é bem tolerável para a maior parte das pacientes, e logo em seguida, 3 ou 5 dias depois, ela já está liberada para a quimioterapia. Ótimo, obrigado. Eu gostaria um pouquinho mais de ouvir um pouquinho mais da doutora Márcia, eu passo para a doutora Camila também, um pouquinho mais sobre a sexualidade, que a gente falou um pouquinho da libido da mulher, e a gente sabe que os tratamentos do câncer, eles vão mexer com os hormônios, e aí vamos ter caso de ressecamento vaginal, a perda mesmo da libido por uma questão endocrinológica mesmo, hormonal, e aí tudo que você falou também da questão da autoimagem, às vezes aquela paciente está mutilada por uma cirurgia da mama, tudo mais. Me explica um pouquinho isso melhor para a gente, doutora Márcia, como que a gente consegue resolver, ou pelo menos tentar melhorar a maior parte desses problemas? Bom, eu acho que a primeira coisa é falar sobre o assunto. Quer dizer, eu abro a oportunidade da paciente para ela se colocar, né? A recomendação é que isso seja feito inicialmente só com a paciente, independente do parceiro, para você entender como que aquela pessoa está vivenciando aquela situação e o que ela pensa, né? Assim, do ponto de vista físico e psíquico, imediatamente após o diagnóstico, é absolutamente natural, né? A libido sumir, desaparecer, mas à medida que a pessoa metaboliza o diagnóstico, o tratamento, e ela consegue começar, né,
a repensar outras coisas, ela pode ter uma janela de oportunidade de chamar para uma conversa, para um tratamento. Aí tem que ser alguém dentro da equipe, que pode ser às vezes, durante a consulta com o oncologista, é compreensível que é tanta informação e tanta coisa que isso não seja abordado, mas tem uma equipe multidisciplinar, tem um psicólogo, tem um ginecologista que pode estar conversando, e é o que eu acho fundamental, é assim, o que esperar? Porque aquilo que a gente está esperando, aquilo ameniza. Então, olha assim, esse tratamento, ele vai te levar a um status de menopausa. Então, você vai começar a sentir onda de calor. Começou a sentir onda de calor, eu tenho opção hormonal e não hormonal. Então, vamos avaliar o que você está usando, porque você não precisa sofrer com isso. Olha, tem ressecamento vaginal, eu posso usar, tem hormônio vaginal que eu posso usar com segurança, e eventualmente eu tenho paciente que teve câncer hormônio dependente, e que a resposta local ela é rápida. Assim, 1 semana de estrogênio vaginal faz maravilhas. Baixíssimo risco, né? Então, eu posso conversar tudo isso com ela e colocar à disposição. Olha aqui, eu tenho esse arsenal à sua disposição. Eu tenho ajuda psíquica, porque fica deprimida também, né? Eu tenho ajuda hormonal, eu tenho suporte físico, eu tenho questões relativas assim à mutilação, eu posso dar opções em relação a isso, eu posso colocar em terapia, mas eu preciso, pelo menos, dar essa abertura para essa paciente, assim como a questão, né, da preservação da fertilidade, da saúde sexual, eu preciso falar, olha, isso é importante também para nós, porque fica parecendo que a pessoa vira um nódulo tumoral ou um resultado de imunohistoquímica, e a vida dela fica girando em torno daquilo. Então, isso é complicado. E eu entendo que, às vezes, nessas avaliações oncológicas, que são avaliações complexas e de tomada de decisão, que isso fique, às vezes, à margem, e que as próprias pacientes não se sentem no direito de, às vezes, de trazer um assunto que pode ser bobo, mas que não é bobo, que faz parte da qualidade de vida dela. Então, ter essa abertura, ter essa possibilidade, ter esse leque de opções, né? Eu costumo falar para os pacientes, quase tudo tem jeito, né? E quase tudo tem opção. É muito difícil a gente não conseguir ajudar de forma nenhuma uma paciente, seja do ponto de vista reprodutivo, seja do ponto de vista sexual, né? Seja do ponto de vista, assim, às vezes você vai dar alguma coisa para ler, para a pessoa pensar e refletir a respeito, mas o que a gente não pode é simplesmente deixar isso passar batido. Tem uma pergunta da Gabriela aqui para a doutora Virgínia. Rafael, só pegar um gancho na fala da doutora Márcia, mas assim, essa questão do momento, né, da consulta, e aí eu acho que eu vou pegar o link mesmo do programa, do nosso programa, né, do Survivor. Ótimo. Até para te falar, Camila, tem uma pergunta aqui da Aline. Com o termo da perda da libido, o acompanhamento psicológico é importante, e aí você pode falar do nosso acompanhamento multidisciplinar. Então, eu acho que a doutora Márcia falou muito bem, aquela questão daquela abordagem oncológica, às vezes realmente essas questões da sexualidade, elas ficam muito à margem. Ela usou esse termo e eu achei perfeito. O paciente, a paciente está muito preocupada com outras questões, às vezes um pouco mais objetivas, de vida mesmo, de questões de tempo, de respostas, de toxicidades. Então, o programa, ele vem também numa tentativa de complementar e dar essa questão até do segmento, da gente poder ter oportunidade também de fazer esses questionamentos de uma forma mais ativa, com um intuito mesmo, um objetivo de e num momento reservado para isso, né? Reservado para isso, né? Para a gente entender qual foi o impacto da doença em vários aspectos da vida, da questão da sexualidade, como que a paciente tem trabalhado isso, e às vezes em momentos, em mais de um momento, né? E com uma equipe multidisciplinar todo dando um suporte ainda maior para essa paciente. Então, o programa, eu acho que ele vem muito também com o objetivo da gente conseguir trazer várias questões que, às vezes, no momento daquela consulta com o oncologista, aquilo fica um pouco mais secundário, e a gente... mas são questões que não são secundárias, né? Que elas precisam sim ser trabalhadas, e ter momentos
mais de um momento para a gente poder trabalhar isso, né? Então, isso é muito importante. Você, às vezes, naquele momento inicial não foi possível, mas numa outra avaliação a gente consegue abordar isso melhor. E aí eu acho que o programa ele realmente complementa muito essa questão. E não só da sexualidade, questão de toxicidade tardia, qual foi o impacto disso numa questão de uma família toda envolvida, né? Porque a gente sabe que é uma doença que não impacta só no paciente, ele impacta em todo um contexto familiar. Então, questões de screening, né? Essa paciente ela precisa ainda continuar um acompanhamento relacionado a outros tipos de tumores, né? Como uma população habitual que precisa ser feito esses exames de avaliações periódicas. Então, eu acho que essa questão do programa ele vem muito também para a gente poder trabalhar um pouco isso junto com uma equipe multidisciplinar de psicólogas que tem toda uma vivência disso, fisioterapeuta, estômago, assim, uma equipe toda por trás que nos dá uma retaguarda muito grande, né? Neuropsicologia, então eu acho que é isso. E a pergunta da Aline, você acha que eu respondi? Eu perdi um pouquinho. Acho que sim. Não, acho que sim. Ela falou se é importante o acompanhamento psicológico e reforçar aqui que, obviamente, o foco maior é a paciente, mas a gente não foca só na paciente, a gente foca no que está ao redor da paciente, então a família. Uhum. Então, se essa paciente é casada, tem um marido, tem um namorado e tudo, a gente sabe que aquele diagnóstico, aquele tratamento, ele impacta também nas pessoas que estão em volta da paciente. Então, a gente tem que trabalhar, às vezes, muito com a paciente também, para ela se sentir acolhida e poder entender que ela está num ambiente seguro, que ela pode trazer qualquer das suas demandas, mas também da gente trabalhar em quem está em volta, para ela também ter uma rede de apoio e as pessoas também entenderem melhor. Aquelas pessoas também estão sofrendo, na verdade. Então, para elas terem uma coisa mais, um acompanhamento mais completo em si, não se limita só a paciente. E aqui eu vou passar a... Oi, pode falar. Só complementando sobre essa pergunta que foi feita pela Aline, uma coisa que eu já ouvi algumas vezes e eu só me dei conta quando eu realmente comecei a trabalhar com paciente com câncer de mama, que é o que eu mais faço hoje. Muitas vezes a paciente fica mais tempo conosco do que com os próprios familiares. Às vezes é uma quimioterapia que dura 6 horas, que faz aquela touca gelada e a paciente passa metade do dia dela aqui, tem quimioterapia semanal, que ela vem toda semana. Então, essa paciente, ela está muito ao nosso redor. Então, se nós não nos armarmos para apoiar essa paciente, quem é que vai fazer isso, né? Ela está fragilizada, a família está fragilizada. Então, se tem um tratamento que é multidisciplinar, que é multidimensional, é o tratamento oncológico, não só na mama, em qualquer outra doença. E a parte psicológica, eu acho que ela acaba tendo um destaque maior, porque o paciente ele tem demandas aos poucos. Então, não adianta eu atendê-lo e achar que a gente vai conseguir ali esclarecer todas. As angústias vão vindo gradativamente. E é por isso que a equipe multidisciplinar, e eu acho que em outras especialidades também, mas eu posso dizer da minha, que é oncologia, isso tem um impacto, assim, de mudança de qualidade de vida e até de sobrevida. A gente tem estudo mostrando a importância de um tratamento multidisciplinar e a psicologia entra nesse caso, né? E principalmente pelo fato da paciente estar muito dentro do nosso ambiente. Então, um dia uma conversa no salão de quimioterapia, um dia uma consulta, e eu acho que isso é importante frisar, porque vai ter um momento que a paciente não vai querer falar, mas vai ter outro que ela vai precisar ser ouvida. Eu acho que isso é importante frisar, né? Tem uma pergunta da Gabriela aqui para você, Virgínia, mas eu vou pulá-la um pouquinho, Gabriela. Eu vou passar a sua pergunta. Tem uma pergunta da Isadora para o Dr. Jorge também, que eu vou voltar lá, pessoal, mas é só para a gente esgotar um pouquinho mais esse assunto, e aí eu abro para todos. A Aline está perguntando se o óleo de coco é recomendado para o ressecamento vaginal. Nunca ouvi falar que assim, existem lubricantes, né, lubrificantes que são vendidos em farmácias, gels, que são utilizados para aquelas pacientes que estão tendo redução de lubrificação, né?
mas nunca ouvi falar de se utilizar óleo de coco para esse fim, né? Que parece que é uma coisa multi, né? Óleo de coco, a gente vê para tudo, os pacientes perguntam o tempo inteiro, mas eu nunca ouvi falar. Também não. Mas ela pode conversar com o ginecologista e perguntar, existe lubrificante específico para isso e que funciona. Eu estou voltando aqui só mais alguns comentários aqui, falando sobre a vida sexual após o tratamento. É muito complicado, dá muita insegurança. A Alexandra está comentando. A Hortência, é muito importante ajudar o casal na sexualidade. O papel do terapeuta sexual é de fundamental importância, eu concordo. Aqui, voltando então agora para as perguntas, tem a pergunta da Gabriela aqui para você, Virgínia, para você falar um pouquinho sobre o BIRADS, a categoria do BIRADS. Qual o risco é a partir de qual categoria? Eu sou oncologista clínica, seria bom se a gente tivesse uma radiologista aqui, mas vou tentar fazer as vezes, né, dessa pergunta. A classificação BIRADS, ela foi desenvolvida há muito tempo atrás para uniformizar os resultados. Porque imagina se cada um escrevesse o que achava sem ter uma organização. Seria uma loucura. Então, na verdade, essa classificação ela é uma forma de uniformizar para qualquer pessoa que pegar o resultado de mamografia e ultrassom em qualquer lugar do mundo, ele vai saber o que significa aquele resultado. E aí o BIRADS, ele tem, na verdade, ele vai de 0 a 6, então são 7 classificações, né? Ao contrário do que muita gente pensa, BIRADS 0 definitivamente não é algo bom, é algo que, na verdade, causa uma angústia muito grande. Recentemente, eu estava conversando com uma radiologista aqui em Vitória, a doutora Cristina Stefanon, ela estava dizendo para a gente como ela se esforça para tentar não dar um BIRADS 0, porque isso é um exame perigoso, porque o BIRADS 0 significa eu não sei o que tem na sua mama. Eu não sei se é bom, eu não sei se é ruim, se é suspeito, eu não sei. BIRADS 0 quer dizer isso. Eu não entendo o que tem na sua mama. E aí talvez precise de um novo exame. Se foi uma mamografia, uma ultrassom, uma ressonância, enfim. O BIRADS 0 definitivamente não é algo bom, embora pela ordem, às vezes os pacientes chegam com um sorriso no rosto, doutora, minha mamografia é BIRADS 0, e a gente sabe que isso definitivamente não é algo bom. BIRADS 1 é uma mama absolutamente normal. Então, não tem nenhuma preocupação. BIRADS 2 é uma mama que normalmente também é uma mama sem nenhum risco, mas é uma mama que tem achados benignos, que é mais de 98% de benignidade. Então, BIRADS 2 também é um exame que deixa a gente muito tranquilo. BIRADS 3 também é um exame que deixa a gente tranquilo, mas é um exame que localiza alguns achados que precisam ser rechecados. Então, um BIRADS 3 é um exame que eu não vou daqui um ano repetir. Em geral, um BIRADS 3 a gente repete com 6 meses, isso vai depender do que foi o achado, né? Mas é um exame que eu preciso só olhar de novo para ter certeza que aquilo ali é ok, que aquilo ali está tudo certo, que não cresceu, que não mudou. Isso é o BIRADS 3. O BIRADS 4 é muito amplo, porque o BIRADS 4 é 4A, 4B e 4C. Então, o BIRADS 4, ele tem essas 3 classificações dentro dele, e ele, em geral, ele precisa ser investigado com biópsia. Normalmente, quando você vê um BIRADS 4, mesmo que seja o 4A, é uma imagem que fez o radiologista falar, isso aqui pode estar alterado. O BIRADS 5 é uma suspeita maior para câncer, porque geralmente é a lesão espiculada, então o BIRADS 5 o radiologista ele já quase tem certeza, só que ele não tem a biópsia. Então ele quase sabe que aquilo ali é um câncer de mama, mas ele precisa do diagnóstico de biópsia, né, histológico. E o BIRADS 6 é quando o paciente já vem com uma biópsia, mas vai fazer o exame para avaliar alguma coisa, e aí ele já tem o diagnóstico histológico, esse é o BIRADS 6. É isso, assim, resumidamente. Não, foi ótimo.
Eu queria falar uma coisa, eu não sei se tem alguma pergunta sobre isso, mas é porque eu acho isso muito importante. Se não for o momento, depois você volta. É a paciente que já fez a quimioterapia, já passou por toda a dificuldade que a gente às vezes encontra, né, de ressecamento, a gente ajuda como pode. Tem uma coisa que a gente não falou aqui, eu não sei se a doutora Márcia usa, que é o laser vaginal, que eu tenho tido uma experiência fantástica. Infelizmente é algo que tem um custo relativamente alto, mas é fantástico, se depois a doutora quiser falar. Mas o que eu queria colocar aqui, Rafael, se você puder trazer isso, não sei se alguém fez essa pergunta, e a paciente em hormonioterapia? Porque hoje em dia a gente tem estudo falando até de 10 anos, MA17, falando de 10 anos de terapia hormonal. E aí, a paciente tem, sei lá, 38 anos, 10 anos dá 48 anos, ela vai engravidar com 50 anos, como é que vai ser isso? Ela nunca teve filho, ela quer ter filho. Então, eu queria que a gente discutisse, porque tem um estudo que estava para ser publicado esse ano, que é o Positive, só que com a pandemia algumas coisas aconteceram, que é exatamente a gente não fazer a reposição hormonal toda e permitir com segurança que o paciente engravide nesse período, mas a gente ainda não tem esse resultado final, né? Não sei se isso foi perguntado, mas porque isso não foi perguntado, não, mas é muito interessante, é uma angústia que as pacientes têm realmente, ainda mais com essa possibilidade que existe para as pacientes, principalmente as pacientes mais jovens, né, de passar por 10 anos de tratamento hormonal. A gente tem feito na nossa prática aqui, vendo caso a caso. Se eu tenho uma paciente que não é um ponto dentro da curva, é absolutamente fora da curva, mas se eu tenho uma paciente com 22, 23 anos que vai fazer... Eu falo para ela tomar os 10 anos de hormônio, ela vai terminar com 33, ela ainda está numa idade muito razoável para ela começar a sua vida reprodutiva, não tem problema. Se eu pego uma paciente com 38, igual você falou, aí isso já muda um pouco de figura. Obviamente eu vou analisar o risco que ela tem do próprio câncer em si, qual que é o risco que ela tem de uma possível volta desse tumor, mas daí às vezes a gente fica um pouquinho mais propenso a falar que ela pode parar esse tratamento, engravidar e tudo. E é importante frisar aqui que a gravidez em si, ela não aumenta a chance do câncer de mama voltar. Isso é importante. Então, as pacientes, os dados que a gente tem, inclusive, é que as pacientes que engravidam depois do câncer de mama, elas vão até um pouquinho melhor. Então, isso é bom frisar. Não tem perigo para a mulher engravidar. Meu Deus, eu engravidei, agora eu tenho mais chance do meu câncer voltar. Não é isso que a gente vê. Mas é um assunto muito importante, não teve nenhuma pergunta sobre isso, não, mas eu acho que o Positive vai ajudar a gente muito com isso, né? Que eles fizeram um protocolo bem rigoroso, que eles têm eles dão um tempo de hormônio antes, eles dão um tempo pré-especificado. 1 ano e meio, isso. Eles dão 1 ano e meio, e aí eles dão um tempo específico para a paciente tentar engravidar, ter o filho, para depois voltar. Então, eu acho que esse estudo vai dar um norte para a gente de como a gente proceder. Mas eu acho que hoje é caso a caso. Divisor de águas, eu acredito. Porque hoje a gente faz isso, mas a gente faz isso sem um estudo fase 3, a gente faz isso, pelo menos eu faço isso com muito cuidado e um pouco preocupado, eu confesso. Mas eu acredito que o Positive ele vai me trazer um pouco de paz, assim, para o paciente engravidar tranquilo. Pelo menos um mapa nós vamos ter, né? Pelo menos um roteiro nós vamos ter. Eu acho que com certeza ele vai elucidar muito. Tem uma pergunta aqui da Isadora para o Dr. Jorge, que é em relação à radioterapia. A mulher submetida a esse tratamento pode passar por questões de fertilidade e a paciente que passa por esse tratamento, é possível ela fazer alguma modalidade de preservação de fertilidade? Então, na realidade, a lógica ela vai ser mais ou menos a mesma, né? A radioterapia, ela, de uma outra forma, ela destrói as células germinativas ovarianas também. É claro que a radioterapia é específica para câncer de mama, né? Cada vez mais os aparelhos mais modernos, que são bem menos localizados e menos extensos, a progressão, mas a lógica vai ser a mesma. É muito melhor que ela faça uma preservação da fertilidade e que tenha a segurança para isso depois, do que eventualmente ter alguma sequela em termos de reserva ovariana pós radioterapia. Eu vou entrar só um pouquinho no que a Virginia disse, porque
É sensacional essa pergunta dela, na realidade. E aqui, principalmente lidando com o oncologista, existe uma regrinha que não é muito completamente enfática, mas a perda de reserva ovariana em uma paciente que faz quimioterapia e que não usa absolutamente nada, inclusive que não usa o análogo do GNRH, que efetivamente ele pode ser utilizado como uma segunda linha, mas não como tratamento principal, é de 10 anos. Então, aí a gente começa a calcular da seguinte forma: se ela tem, né, vamos ver, uma mulher de 38 anos que ela tem um câncer de mama e ela faz 6 meses de quimioterapia, ao final de 12 meses, ela tem 48 anos para a idade de reserva ovariana dela. Então, na realidade, está aí a grande conscientização. Então, por mais que ela use, né, 5 anos de hormônio depois, aí o oncologista às vezes não quer deixar os 5 anos, quer deixar um pouco mais, não saiu o resultado do estudo, ele tira um pouquinho antes. Mesmo ele tirando um pouquinho antes, a reserva ovariana dela já vai estar lá na frente, em termos de atraso. Então, acho que essa conscientização é que é importante para que essa decisão ela não tenha que vir depois. Claro, se nós estamos falando de uma mulher... Como você falou, eu tenho pacientes... 15% dos diagnósticos do câncer de mama hoje em idade fértil, são mulheres abaixo de 40 anos de idade. Então, se você coloca isso com 30 anos de idade, ela faz uma quimioterapia, vai ter uma reserva ovariana de 40, tá ruim. De qualquer maneira, ela tá ruim lá na frente. Aí vai um pouco mais além, que isso é uma coisa que, até para como eu estou mais próximo da oncologia agora, né, e isso aprofundou bastante, são os tipos de protocolo que vocês prescrevem enquanto da oncologia, que variam muito a perda da reserva, de acordo com o diagnóstico da paciente. Então, se eu tenho um protocolo de AC numa paciente jovem, né, AC numa paciente jovem abaixo de 30 anos de idade... a quimio vermelha. Mas, mesmo assim, um protocolo de AC aos 30 anos de idade, ele tem uma perda de reserva ovariana de 30%. É importante que o oncologista saiba dizer isso para o paciente. Se você não quer, não pode, não consegue, seja qual for o motivo de preservar a sua fertilidade, mas saiba que os estudos você já vai perder 30%. Mas um protocolo de CMF numa paciente de 37 anos de idade, a perda é de 90%. Então, na realidade, o oncologista tem que nos ajudar também de dizer, o protocolo que foi indicado para a senhora foi CMF e a senhora tem 37 anos de idade. Quando nós acabarmos esse protocolo, por mais que eu tente te proteger de alguma outra forma, a tua reserva ovariana, ela vai estar numa média estatística medida, 90% perdida. Para que ela... essa é a importância. Então, por mais que depois, né, tira o hormônio antes, tira o hormônio depois, etc., mas a reserva dela sempre já vai estar um pouquinho na frente em termos de perda, sabe, Rafael, Virginia? Então, essa é a nossa angústia para o tratamento depois. Sem levar aqui em consideração que existem muito poucos estudos também se esses óvulos de mulheres que já fizeram quimioterapia, eles podem ter uma repercussão em dano oxidativo quando eles forem utilizados nessa sua fertilização. Tem muito pouco estudo isso, né, que possa ser dito, né? Hoje a gente faz, né, quando não tem outra forma, ela já fez um ciclo, já fez 2 ciclos, a gente faz. Mas o resultado a médio prazo das crianças e do estudo dessas crianças nascidas, isso ainda vai vir, ainda está por vir, né? Que também é uma preocupação. Eu tenho mais 2 perguntas aqui, aí eu vou passar para as considerações finais. Nós já estamos chegando com 1h10 de transmissão, a discussão está muito boa, a gente não vê nem o tempo passar, né? Mas, só reforçando aqui, o pessoal, Jorge, a reserva reprodutiva da mulher ela funciona mais ou menos como um banco, né? Isso, cada mulher, ela nasce com uma reserva ali que é pré-definida pela própria biologia, e à medida a cada ciclo menstrual aquilo vai sendo gasto, vamos pôr assim. E a quimioterapia, ela ainda pega uns e rouba do cofre, não é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. A mulher ela já nasce com a quantidade de pré-definida, cada um com a sua.
em cada ciclo menstrual, apesar delas acharem que só perde um óvulo, mas perde-se centenas de milhares de óvulos, que um óvulo, ele ovula, mas junto para esse ovular são recrutados centenas e centenas de óvulos, então a cada ciclo menstrual ela tem uma perda que não é só de um, e essa perda ela vai ao longo da vida, né? Diferente de nós homens, que produzimos espermatozoides a cada 72 dias. Então, além dessa perda numérica, vem uma perda qualitativa, da qualidade genética, da qualidade embrionária, da qualidade cromossômica desses óvulos. Então, ela perde ainda por cima, né, e é o que leva, obviamente, a uma incidência maior de alguns tipos de doenças que podem aparecer numa futura gestação e abortamentos que podem acontecer por causa da perda dessa qualidade genética desses óvulos. Então, a mulher ela é assaltada de duas formas, como você falou. Uma é que rouba uma parte dos óvulos cada mês e outro é que rouba um pouquinho da qualidade. Então, é por isso que vocês estão aí, todos nós estamos aqui para tentar agir um pouquinho antes disso. Uma pergunta aqui da Camila, eu vou responder rapidamente. Uma paciente metastática poderia engravidar? Camila, eu acho que você tem que ver muito com o seu oncologista. Geralmente, uma paciente metastática não é uma paciente que a gente vislumbra que ela fique sem tratamento. E as diversas modalidades que a gente usa para o tratamento do câncer de mama metastático, muitas delas podem causar malformações na criança. Então, eu acho que seria uma indicação muito, muito individualizada se uma mulher com câncer de mama metastático poderia engravidar. Eu acho que, via de regra, não. Principalmente porque eu não vislumbro essa mulher ficando sem nenhum tipo de tratamento durante essa fase da doença, mas é algo que você pode conversar com o seu oncologista para você ter uma informação do caso específico a qual você está... Não sei se você está falando de um caso real ou só de uma pergunta mais generalizada, mas isso aqui, para quem está nos assistindo, é muito importante. Você converse com o seu oncologista para saber qual o estado real da sua doença e quais a sua programação. E aqui, para terminar, eu deixo aberto aqui para todos vocês, a Renata Campos da Silva está perguntando aqui se o tamoxifeno trata endometriose. Não é um tratamento de escolha para endometriose. A gente tem várias outras opções de melhor eficácia e custo-benefício a longo prazo. Não é uma opção definida por nenhum protocolo. Na verdade, é quase uma contraindicação, né? A endometriose, quase não, é uma contraindicação, né? A endometriose para o paciente fazer uso de tamoxifeno. Só lembrando, o tamoxifeno ele é um antagonista do estrogênio na mama, mas no útero ele estimula, né? Prolifera. Então, assim, na mama ele impede a ação do hormônio, mas no útero ele aumenta a ação do hormônio, se eu puder colocar assim. Então, a gente tem que lembrar disso. Pessoal, muito obrigado. Nós estamos chegando a 1h15 de transmissão. Eu gostaria de passar para vocês rapidamente as considerações finais aqui. E eu vou começar por ordem alfabética. Doutora Camila, por favor. Então, gente, excelente a conversa. Eu fiquei muito feliz de ter participado. Acho que foi muito esclarecedor, vários aspectos mesmo. Você vê que as dúvidas são muito heterogêneas, né? E foi bom que cada profissional tem um viés aí de conhecimento, de uma área um pouco mais específica. Então, eu acho que foi muito, muito proveitoso. Agradeço mais uma vez o convite e convido as nossas pacientes a participarem das próximas lives, né? Essa é a primeira que está inaugurando a questão do Outubro Rosa, porque eu acho que a gente tem muita informação aí para discutir, e agradecer mais uma vez a oportunidade. Obrigado, Camila. Doutor Jorge. Obrigado a todos vocês, obrigado a Oncoclínicas pelo convite. Acho que a beleza disso daqui é a gente saber que pode contar com outros profissionais para lá na ponta poder dar uma qualidade de vida para aquela paciente, que é o que mais importa, né? Eu não vou conseguir fazer isso sozinho enquanto fertileuta, o onco não vai conseguir fazer isso sozinho, e esse interrelacionamento das especialidades
mastro, gineco, onco, né? E aí vem psicologia. Na hora que isso se somar, né, só quem ganha com isso é a paciente lá na frente, no cuidado, na qualidade de vida dela, na expectativa, em falar de vida, né, e não somente falar em doença. E agradeço a todos vocês a oportunidade de poder estar compartilhando um pouco disso tudo sobre a nossa especialidade. Doutor Jorge, muito obrigado. Doutora Márcia. Olha, gente, parabéns, achei fantástico, extraordinário. Essa questão da saúde reprodutiva, ela é garantida pela nossa Constituição. É uma coisa que as pessoas têm que ter direito não só do ponto de vista de esclarecimento, de educação e de acesso. E num momento tão delicado de um diagnóstico de câncer, você poder conversar e colocar isso de uma maneira, né, acessível para as pessoas, é a questão da esperança e da qualidade de vida. E que isso, né, e esse programa, né, de acompanhamento a longo prazo, que é outra coisa também extraordinária, que eu não conhecia, eu acho que nós só temos que divulgar e colocar isso para os nossos pacientes e trabalhar nessa equipe multidisciplinar, que isso é a beleza do tratamento, não é só a questão de todos esses avanços oncológicos e extraordinários que dão resultados fantásticos, mas que a gente complementa com essa questão que é da qualidade de vida, da esperança para esses pacientes. Muito obrigada. Obrigado, doutora Márcia. Doutora Virgínia. Eu também agradeço o convite, foi realmente muito legal essa discussão. E eu queria fazer um alerta assim, aos pacientes que estão ouvindo a gente, da importância de prevenção. A gente está no Outubro Rosa, então não é só no Outubro Rosa, é o ano inteiro, mas a importância da gente ser acompanhado rotineiramente pelo ginecologista, não só na mama, mas o Papa Nicolau e tudo mais. E meu outro alerta é, diante de uma suspeita ou de diagnóstico de câncer, procurar uma equipe especializada, alguém que tenha familiaridade com o diagnóstico e tratamento do câncer. Porque, infelizmente, hoje em dia, a gente vê algumas situações onde o paciente acaba sendo tratado genericamente e definitivamente câncer não é uma doença genérica, câncer de mama é um mundo gigantesco, tinha que ser uma coisa, eu acho até que uma especialidade diferente, porque é multidisciplinar, é super complexo e você está sendo tratado, a paciente está sendo tratada por uma equipe que tem habilidade, que está voltada para aquilo, ela vai saber a diferença de fazer um tratamento de câncer e de fazer um tratamento dela, que nós não tratamos a doença, a gente trata a paciente que tem uma doença naquele momento, mas ela tem desejos, sonhos, medos e tudo mais. Tá certo? Estou à disposição. Gente, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Eu gostaria de falar, nós estamos começando aqui nossos eventos do Outubro Rosa. O Grupo Oncoclínicas vai ter várias iniciativas, mas eu já gostaria de deixar marcado com vocês que todas as quintas-feiras, às 18 horas, nós vamos ter um evento que é específico do nosso programa de Survivorship, que é o programa AC Sobreviver. E eu gostaria de deixar uma frase aqui que eu achei muito interessante que a doutora Márcia falou. É muito difícil chegar a uma situação que a gente não tem nada para fazer para ajudar. Então, sintam-se à vontade de nos procurar, porque vai ser muito difícil uma situação que nós vamos falar assim, olha, isso aqui não tem nada para a gente fazer. Gostaria só de fazer dois pequenos adendos aqui antes da gente terminar. A gente fala muito da preservação de fertilidade, a gente sabe o quanto que é importante para a mulher a gravidez, ela passar por essa experiência e tudo, mas a gente tem que sempre ter um pouquinho na nossa mente que existe também a possibilidade da adoção. Então, eu acho que é algo que tem que ficar sempre no nosso radar também. É óbvio que existe um planejamento, um sonho e tudo mais, mas também existe sempre essa possibilidade, a gente tem que ter sempre isso no nosso horizonte. E lembrar vocês aqui que o que nós estamos fazendo aqui falando sobre cenários hipotéticos com o nosso conhecimento baseado na literatura. Se você tem algum problema, se você tem alguma dúvida sobre o seu tratamento, sobre a sua doença, procure o seu médico. O mais importante é você procurar o seu médico para saber qual a melhor opção para a sua situação. Como a doutora Virgínia falou, nós tratamos a pessoa que está com a doença e não a doença. Então, eu termino com esse alerta aqui. Sempre, qualquer dúvida, qualquer questão, procure seu médico. Ele sempre é a pessoa mais habilitada para responder sobre o seu caso.
Então, com isso eu encerro. Muito obrigado a todos, muito obrigado para quem ficou com a gente, 1h20 de transmissão, foi muito legal. E eu vou vendo se o pessoal da organização, se tiver mais perguntas, eles podem me encaminhar. Se eu tiver algum jeito de responder para vocês, com certeza nós vamos fazer isso, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigada. Boa Boa noite. noite.